Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho do dízimo, né? Depois vocês pegam a Bíblia e lê Deuteronômio capítulo 14, lê do 22 ao 29. Depois vocês lê lá também Malaquias, é o capítulo 3, versículo de 6 a 12, e fala também do dízimo. Bom, aqui eu vou ler só dois versículos no final do capítulo 14, que diz aqui, ó, o dízimo integral. A cada 3 anos tomarás o dízimo da tua colheita no terceiro ano e o colocará em tuas portas. Virá então o levita, após eles não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, os órfãos, as viúvas que vivem na tua cidade, e eles comerão e se saciarão. Deste modo, Javé teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho que as tuas mãos realizar. Bom, depois, como eu disse, vocês leem aqui para trás, começa no versículo 22, e também lá em Malaquias, capítulo 3, versículo de 6 a 12. Ou seja, o dízimo foi criado para alimentar o pessoal do templo. Quem é os levitas? Os levitas eram os sacerdotes, era a tribo que tomava conta do templo, da casa de Deus. Então, como o trabalho deles era no templo, eles alimentavam do dízimo, né? Que hoje são os padres e bispos, né? O Papa que está na casa de Deus, e são sustentados por isso aí, tá? Só que muitas pessoas confundem. O dízimo não é para enriquecer ninguém, o dízimo é para alimentar padre, as mulheres que ficam viúvas e não tem trabalho, tem filho para criar, tá? Então a igreja precisa ajudar no sustento. Filho que perde os pais, né? A igreja precisa cuidar desses meninos, procurar algum lugar, né? Para colocar esses meninos e a igreja tomar de conta. Por exemplo, os estrangeiros chegam na cidade, não tem trabalho ainda, é desconhecido, é obrigação da igreja dar sustento para eles até que eles se encontrem um trabalho para sobreviver. Esse é o papel do dízimo, alimento. Veja aqui que fala que todos saciarão, alimentarão do dízimo. Então, por que a igreja cobra o dízimo? Deus criou o dízimo para isso, tá? É para ter alimento na igreja. Então, quando você paga o dízimo, quando você paga o dízimo para outros meios, por exemplo, em outras igrejas criadas pelo homem, né? Você não está dando dízimo para Deus, não. Você está dando para ele, tá? Você não está contribuindo com Deus. Você está contribuindo com esse cara que fundou essa igreja, e ele está se enriquecendo com o dízimo seu. Aquilo ali ele não está dando nada para Deus, tá? Você pode ver que essas igrejas aí que enriqueceram rapidamente aí, ó, eles não dão nada para os pobres, né? Para as viúvas, para os órfãos, né? Quando tem alguma delas que quando contribui, não contribui nem com 1%, o resto ele guarda, é dele, tá? Aí você vê alguma igreja mostrando na televisão aí que deu isso, deu aquilo, você vai olhar, é muito mínimo da arrecadação que ele faz.
E aquilo ali, você está melhorando a vida da pessoa, daquela pessoa, do templo, dessas igrejas criadas. Né? Então, o dízimo é dele, não é de Deus. O dízimo de Deus é quando você contribui na igreja que Jesus deixou, tá? Ali o dízimo fica na igreja, fica na igreja. Vocês podem ver que padre não tem casa, não tem carro, tá? Ele usa o carro da igreja, até o combustível é a igreja que paga para ele rodar. E quando ele vai embora dali, ele não carrega nada, tá? Aí fala, mas tem padre fulano que tá rico. Vocês podem ver que esses padres que enricaram é porque eles fazem show, eles gravam disco, né? Tem programa na televisão, então aquele dinheiro que ele ganha é deles, tá? Mas os padres que vivem na igreja, vocês podem ver que eles não têm bens. Como fala aqui, que os levitas não têm herança, que são os sacerdotes. Tá? Isso deixa bem claro aqui, vocês podem voltar, ler do versículo 22. E tem outras partes do Antigo Testamento que fala também que os levitas não têm herança. Então, eles são alimentados através do dízimo que o povo contribui no templo. Né? Então, eles são alimentados ali. O dízimo é por sustento daquele pessoal do templo ali. E, como Deus disse aqui, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Né? Então, o dízimo é para isso. Vocês podem ver que a Igreja Católica, ela é a igreja que mais preocupa com a alimentação do povo, onde o povo está sofrido, está precisando de ajuda. Vocês podem ver que a igreja está no meio, tá? Vocês podem ver isso. O Vaticano, ele vive como? Do dízimo das ofertas que você contribui na sua igreja, uma vez por ano, é arrecadado dinheiro para mandar para o Vaticano. Todas as igrejas, todas as paróquias faz isso uma vez por ano. Então, a missa daquele dia, aquela arrecadação toda vai tudo para o Vaticano. É o que sustenta lá os bispos, o Vaticano todo lá. É sustentado com isso aí. Tá? Então, Padre Jonas, que criou a Canção Nova, fundou a Canção Nova, morreu. Ninguém veio buscar herança, porque não tinha. O que ele construiu ficou na igreja, tá? Ficou na criação da Canção Nova, o que ele adquiriu, tá? Então, ninguém veio buscar herança de Padre Jonas. O Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, quando morreu, né, não teve herança para mandar para a família, porque não tem, é como está aqui na Bíblia. Eles não têm herança. Então o dinheiro é da igreja ao sustento do povo. Tá? Eu estou falando isso para que vocês se acordem. Em vez de estar dando dinheiro para os homens, dê para Deus. Porque quando você dá o dinheiro na igreja dele, você está ajudando a matar a fome de alguém. E quando você dá o dinheiro aos homens com a criação das igrejas, você está dando dinheiro para ele. Então ele compra carro, ele compra fazenda. Foi assim que Edir Macedo enricou tanto. Ele era pobre, não tinha nada. E assim todos eles que hoje estão ricos. É com o dinheiro seu, o dinheiro do dízimo, que você dá para ele e você não está dando para Deus. Está dando para eles. As igrejas protestantes não têm vínculo com Deus. Tá? Então o dízimo que você paga lá, você está dando para o pastor. Você não está dando para Deus, não. Tá? Não se iluda, pensando que você está fazendo um benefício para Deus que não está. É isso aí que eu queria passar, meus irmãos, para vocês. E vocês podem pegar a Bíblia e ler, procurar essas partes que eu disse. Porque Deus aqui ele deixa bem claro, é para ter alimento no templo. E hoje os templos são a igreja, né? Onde convive o sacerdote que está no lugar dos levitas, lá no Antigo Testamento. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço a todos.